Então, galera, aqui eu peguei um carregador de celular e conectei aqui como se fosse a minha fonte. Se vocês repararem aqui, ó, tem um lado que é positivo e um lado negativo. Então, como se fosse uma pilha, o lado positivo e o lado negativo da pilha. E como funciona essas trilhas aqui? Essas trilhas aqui, ó, toda trilha que tem em cima, onde está o vermelhinho aqui, ó, positivo, todos esses buraquinhos aqui, se eu conectar um fio aqui, é como se ele tivesse conectado no positivo. Então essa trilha funciona tudo aqui, ó. Todos esses, se eu pegar, nessa parte de cima aqui, eles estão em contato com esse fio aqui, que seria o positivo da fonte. Vem daqui, ó. Beleza? E o azulzinho é o negativo, então ele está embaixo. Qualquer lugar que eu conectar aqui embaixo, essa parte, né, esses buraquinhos de baixo, está conectado direto naquele fio negativo. Então, como se fosse o positivo e o negativo de um circuito, né? Como se fosse, não, é um positivo e negativo de um circuito, né? A alimentação dele, como se fosse uma pilha, com um lado positivo e um lado negativo. Então, repara que o lado positivo, ó, eu conectei nesse fio branco, que vem até essa conexão aqui, e essa conexão vem numa chave, tá? Eu coloquei uma chave aqui para poder ligar e desligar o circuito. Então, ele vem no do meio, e aqui do lado direito, ó, esse fio continua, o outro está solto, né? O outro aqui a gente não vai usar ele. É porque essa chave liga para um lado e para o outro. Ó. Ela vai para um lado, eu posso ligar ela para um lado e posso ligar ela para o outro lado. Beleza? E no meio ela está desligada. Então, quando eu ligo para um lado, vai ligar um fio. Quando eu virar para o outro lado, vai ligar o outro fio. Então, por isso que eu não preciso utilizar os dois fios. Eu quero utilizar um só para poder ligar e desligar o circuito. Tá? Então, o positivo sai lá, ó, o fio amarelo, né? Então o fio branco está na trilha aqui de cima, que é o positivo. Então aqui é positivo, vem até a minha chave. Da chave volta para cá, ó, e é esse fio aqui. Esse fio, repara que ele está nessa trilha aqui. E aqui, ó, essa parte de cima aqui funciona como? A trilha aqui, elas têm conexões assim, ó, todas essas têm conexões. Todas essas têm conexões. Todas essas têm conexões. Então, enquanto aqui é na horizontal, aqui é na vertical, tá? Então, ó, o fio conecta aqui. Então, aqui é positivo e está conectado com esse pedacinho e esse pedacinho aqui, ó. Esses três fios estão todos conectados no mesmo ponto. E aí, ó, esse fio, esse aqui, ó, é um resistor. Beleza? Aqui está o meu resistor do circuito. Aqui, esse fio de cima, ó, eu conectei ele no meu multímetro, ó, no ponto vermelhinho aqui, né, na minha ponteira vermelhinha do multímetro. E aí, essa ponteira vermelhinha vem aqui no meu multímetro, ó. Tem o lugar aqui para poder medir, ó. V de tensão, o ômega de ohms, né, para medir resistência, o Hz de hertz e o C aqui de capacitância, tá? Então, medir frequência, capacitância, tensão e resistência. E o preto é o que a gente chama de comum. O comum, ele chama de comum porque ele é conectado com todos. Ó. Aqui eu posso medir todos esses valores. Aqui, se eu conectar o vermelho, aqui eu vou conseguir medir corrente. Aqui é para medir correntes pequenas, aqui para medir correntes grandes. Então, por isso que esse cara é o comum. Ele é comum a todos. O único que muda é o vermelho. Eu quero medir tensão, resistência, frequência, capacitância, tudo eu meço com o vermelho conectado aqui. Para medir correntes de baixa intensidade eu conecto aqui, corrente de alta intensidade eu conecto aqui o vermelho, tá? E aí, ó, vamos voltar para o lado de cá. Eu coloquei aqui para poder medir tensão, quero medir qual que é a tensão que está em cima desse resistor, beleza? Então, estou conectando um lado do meu medidor aqui, né, no meu multímetro, que no caso eu vou usar ele como se ele fosse um voltímetro, né? Multímetro que ele mede várias coisas, então uma das coisas que eu estou medindo aqui, que eu vou medir, vai ser a tensão, então ele vai trabalhar como voltímetro. Então tá aqui, ó, a trilha está conectada todo mundo no positivo. Aí o positivo está conectado no resistor, vem, pronto, chegou no resistor. Passou pelo resistor, ó, eu venho para esse outro lado.
Aqui está conectado a outra ponta do meu multímetro, ó, esse fio aqui está conectado lá na ponteira preta do multímetro, para medir a tensão em cima do resistor. Então, ó, eu tenho o lado negativo aqui, nessa extremidade do resistor, ó, essa extremidade, eu tenho o fio aqui do multímetro, o fio preto, que seria o lado negativo. E aqui o lado positivo está no início do meu resistor, para poder medir a diferença de potencial entre esse ponto e esse, né? Para saber qual que é a diferença de potencial que tem em cima desse meu resistor, qual que é a tensão que está aplicada nesse meu resistor. Aqui eu coloquei um LED, eu coloquei um LED aqui, ele tá parecendo que tá ligado porque tá com a lanterna do celular, mas ele tá desligado, tá, galera? Aí, ó, aqui dá pra ver melhor. Então, ó, eu coloquei o LED só pra gente ver quando o circuito liga e desliga. Pra gente poder ver que tá passando corrente, tá ligando uma luzinha, esse LED aqui vai uma luz, né? É um diodo emissor de luz, então ele vai estar aqui só para mostrar pra gente se o circuito tá ligado ou desligado. E aí repara que ele tá nessa trilha, né? Um lado tá conectado aqui e o outro lado tá conectado aqui. E daqui, ó, esse fio ele dá a voltinha aqui e pronto, ele vem para a trilha de baixo. E quem que é a trilha de baixo? A trilha de baixo é a parte da fonte negativa. Então fechei meu circuito. Eu tenho uma conexão, né, do positivo passando por todo o circuito até chegar no negativo aqui no final. Então tem um circuito fechado para poder circular a corrente. Então na hora que eu ligar a minha fonte, ó, o LED vai acender. Está passando corrente ali, então meu circuito está funcionando. Quando eu desligar, o LED desligou, beleza? E aí por que eu coloquei o meu multímetro aqui, ó? Coloquei o multímetro para poder medir qual é a tensão em cima desse resistor. E a tensão está aqui, ó, na faixa de 6 volts. A fonte que está alimentando esse circuito tem mais ou menos 9 volts. Então, tem 6 volts sendo aplicado em cima do resistor e os outros 3 volts estão em cima do LED. Para o LED poder funcionar, ele tem que ter uma diferença de potencial nele também, tem que passar corrente elétrica por ele, tá? Então, aqui eu tenho um circuitinho bem simples, né? Um circuitinho que eu poderia colocar só o resistor para funcionar, só que eu quis colocar o LED para poder mostrar que o circuito liga, né? Quando ele liga e quando ele desliga. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse LED, vou colocar um outro LED, pra vocês verem como é que é legal, dá para brincar com as coisinhas aqui, ó. Vou colocar um LED um pouquinho diferente. Olha só como é que vai ficar agora meu circuito, ó. É um LED que muda, ó, vermelho, azul e verde. Foca. Aí. Deixa mais focadinho no LED. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho um LED um pouquinho diferente. E aí, ó, se você pegar agora, dar uma olhadinha aqui, ó, como eu mudei o LED ali tem uma característica diferente, ó. E a tensão, olha só como é que ela muda. Por que ela muda desse jeito? Porque como ele está piscando entre 3 cores, para cada cor eu tenho uma tensão diferente. Então eu aplico uma tensão diferente nele, ele emite uma certa cor. Então, ó, quando ele está no vermelho vai ter uma tensão, quando ele está no verde vai ter outra tensão, no azul outra tensão. Então por isso que fica oscilando a tensão em cima do resistor. Uma hora o resistor está com uma tensão menor, uma hora com tensão maior, e vai trocando isso com o LED, tá? Então o LEDzinho está aqui piscando. Aí agora eu vou desligar de novo e vou fazer o seguinte, eu vou ligar o circuito só com o resistor agora, para a gente ver a tensão total em cima do resistor, ó, sem nada no meu circuito. Então repara que eu peguei o fio negativo, ó, eu peguei e já conectei ele direto no final do resistor. Antes eu tinha o quê? Eu tinha uma saía do resistor, passava pelo LED e do LED eu ligava no negativo. Agora eu peguei o negativo aqui, ó, e conectei ele direto na saída do meu resistor. E aí eu vou ligar meu circuito novamente. E aí vocês vão ver, ó, a tensão como é que tá, ó. Tá quase 8 volts, ó, 7.9. Então a tensão aumentou. Aquele primeiro LED, na verdade, estava com a fonte sozinha desligada, dá praticamente 9 volts, mas ela funcionando aqui está dando 7.9. Então quando coloca o LED ali,
o LED, o primeiro que eu coloquei, o vermelho, ele não vai estar com 3 volts, porque estava dando 6, né, no resistor, então o LED ele está dando 1.9 volts, acho que é mais ou menos isso, que vai dar a tensão que fica em cima do LED. A gente pode até medir, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos mudar o circuito de novo. Eu peguei aqui uma perninha do LED, conectei junto com o resistor, e outra perninha dele vem aqui e conectou junto com o negativo. O negativo está aqui. O capinha está às vezes atrapalhando um pouquinho, mas ele está nessa trilha aqui, ó, tá vendo? E daqui ele vem pro negativo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vamos trocar onde que meu multímetro está medindo agora, ó. Eu vou colocar ele na mesma trilha do LED, ó. Tô colocando na mesma trilha aqui, ó, o lado negativo e o lado positivo eu vou trazer para cá, para poder medir. Ó. Colocar o lado positivo junto, ali no início do LED, ó. E vamos ligar o circuito de novo, ó, tá ligadinho, vamos ver quantos volts está dando, ó. Olha lá, quase 2 volts, praticamente 2 volts, e constante, ó. Beleza, então ela estava dando 6, né? No resistor, com mais 2 aqui do LED, está dando 8 volts. Então é mais ou menos o que estava dando a fonte ali sozinha com o resistor, né? Estava dando 7.9. Então, vou voltar aqui, ó, a minha medição de tensão para o resistor para a gente ver como vai dar o 7.9, né? Quase 7.9 não. Vai dar 6, né? Próximo de 6. Aí, ó, 6.5 com mais 2 lá. Então tá dando 8 volts. Beleza? Então dá pra gente brincar com o circuitinho aqui, né? E poder calcular. Se eu quiser calcular a corrente elétrica que passa nesse resistor, aí também não é difícil, né? Pela primeira lei de Ohm eu consigo calcular qualquer corrente que passa nesse resistor, né? Aqui eu não vou conseguir mostrar qual que é a corrente que passa, porque o que acontece, né? O multímetro ele funciona com um fusível, né? E o fusível aqui a parte de corrente, né, para proteger o circuito, funciona com fusível, porque se passar uma corrente muito alta, o fusível ele vai queimar e vai proteger o circuito, né, ele vai romper. E aí, em algum momento, alguma medida que eu fui fazer, deu esse problema e acabou queimando o fusível. Eu não consigo usar a escala de corrente, eu consigo usar a escala maior, a de 20. Só que como a corrente que passa é muito pequena, a escala de 20 não mostra qual que é o valor, porque ela é muito grande e a corrente está passando é muito pequena, vai ficar 0 no painelzinho ali, né, no display. Então não vai dar para mostrar qual que é a corrente, mas dá pra gente calcular, né? Basta eu saber qual que é o valor desse resistor. Então vamos medir o valor desse resistor. Aí eu já vou mostrar aqui para vocês como é que mede. Voltando aqui, ó, eu peguei o resistor, tirei ele de baixo, né, coloquei aqui separadinho, ó, tá vendo? Ele tá nessa trilha. Ó, ele tá nessa trilha aqui, junto com esse fio que tá indo lá na ponteira vermelha, ó, ponteirinha vermelha. E a outra ponteirinha aqui, ó, a outra parte tá no verde, tá lá na ponteirinha preta. E aí eu vou lá e uso o multímetro para poder medir o valor desse resistor, ó. 0,817, ó. Vou mudar a escala, ó. Se eu for para uma escala mais baixa, olha só o que acontece, fica aparecendo 1. Esse 1 tá falando para mim o quê? Eu tô na escala menor do que o valor para ser lido. Então tem que aumentar a escala. Aí foi para 0,817. Se eu aumentar a escala, ó, olha só, fica 0,81. Então eu vou perdendo precisão. Ó. Se eu aumentar a escala aqui ainda, ó, fica 0,8. Só consigo ler o 8. Se eu colocar numa outra escala maior ainda, não leio praticamente nada. Ele arredonda para 1. Então por isso você tem que medir aqui, usar a escala direitinho para poder saber o valor. Então aqui eu consigo pegar o melhor valor possível, 817. É o valor da resistência desse meu resistor. Então, ó, vamos fazer o cálculo aqui então de qualquer corrente que passa por esse resistor. Então, galera, ó, só uma coisa ali que eu esqueci de falar, né? O valor que a gente mediu para resistência é 0,817. Só que repara que a escala que eu estava usando ali, ó, tem 1 kΩ, ó, tem 1K ali, ó, 2
K ohm. Esse quilo significa multiplicar por 1000, né? Então, é 0,817, né? Vezes 1000. Então, o valor da resistência daquele resistor é de 817 ohms. Esse é o valor da resistência. Então, como é que eu calculo a corrente? Ó? A gente viu lá pela lei de Ohm, né? V é igual a R vezes I, onde V é a tensão, ou diferença de potencial, né? dP. O R é o valor da resistência do resistor. Beleza? E o I é a intensidade da corrente elétrica. Então, se o valor da tensão que eu tenho ali é de 6 volts, o valor da resistência é de 817 ohms, eu quero saber o valor da corrente elétrica. 817 passa dividindo, 6 dividido por 817 é igual ao valor da corrente elétrica. Então, o valor da corrente elétrica vai dar aproximadamente 0,007 amperes. Beleza? Só que a gente costuma, né, representar o valor dessa corrente em notação científica, primeiro aqui para a gente mostrar, né, porque a gente usa normalmente um prefixo. Então, ó, vai ser aproximadamente, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para chegar no 7, então é 7 vezes 10 a menos 3 amperes. E o 10 a menos 3 a gente utiliza o prefixo milli, né? Então ficaria que a minha corrente elétrica é aproximadamente 7 miliampere. Esse é o valor da corrente elétrica que passa ali. Então por isso que a gente não consegue medir esse valor da corrente elétrica aqui com os 20 amperes. Eu teria que usar o miliampere aqui, ó, na escala de miliampere. A escala de miliampere tá aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar. Ó, 200 miliampere, 20 miliampere. Eu poderia usar a escala, por exemplo, de 20 miliampere para poder medir, tá? E aí eu teria o resultado. Eu conseguiria medir. Só que a escala eu não estou conseguindo usar por causa daquilo que eu disse, né? O fusível ali queimou e eu não consigo utilizar. Beleza? Então, galera, aqui tem alguns exemplos de resistores. A gente tem resistores pequenininhos, grandes, né? Esses aqui são resistores que a gente utiliza basicamente em circuito, né? Equipamentos eletrônicos, né? Não é tipo um resistor que tem chuveiro, uma resistência que tem chuveiro, né? É uma torneira elétrica ou uma torradeira. São resistores para circuitos eletrônicos. E a gente tem, né, pequenininhos assim, né? Tem um pouco maiores. E o que acontece, né? Qual que é a diferença dos pequenos para o grande? É porque quando uma corrente elétrica passa por um resistor, esse resistor ele aquece. E esse aquecimento a gente fala que o resistor está dissipando uma certa potência, né? Ele está dissipando energia. Então você tem energia elétrica sendo transformada em energia térmica. Só que quanto que um resistor consegue transformar de energia elétrica em energia térmica sem superaquecer e sem queimar, né? Sem destruir o material. Então, por isso que a gente tem resistores de tamanhos diferentes, né? Esses pequenininhos aqui são resistores para 1/8 de watt. Então, você pega 1 dividido por 8 dá 0,125 watts. Depois de 1/8 tem o de 1/4, que seria de 0,250 watts. Só que eu não tenho nenhum dele aqui. Eu procurei, mas não tenho nenhum. Esse aqui é um pouco maior, seria para 1 watt. E esse aqui para 2 watts. Então, quando você pega um resistor de um chuveiro lá, um chuveiro de 7.800 watts, quer dizer que ele te entrega 7.800 joules de energia a cada segundo. Um resistor desse de 2 watts, ele vai te entregar 2 joules de energia a cada segundo, tá? Tem 1K, que seria o valor da resistência dele, né? 1000 ohms, 5% é tolerância, né? Quer dizer que ele pode variar de 1000 para 5% para cima ou 5% para baixo. E os 5 watts aqui é a potência que ele dissipa, né? Então, esses 5 watts é a potência que ele pode dissipar. Então, ele é um resistor um pouco diferente, né? Você pode ver que ele é bem maior, né? E aí, esses resistores, né? Esses aqui, normalmente são feitos de carbono, né? Utiliza carbono e alguma película de metal junto, né?
E esse aqui é feito de um fio mesmo, um fio metálico, né? Eu não sei qual o material desse aqui, mas é um fio metálico e eles conseguem calcular qual que é o valor da resistência. Repara que ele tem um formato cilíndrico. Então esse formato cilíndrico dele facilita para você calcular, por exemplo, a área de seção transversal dele, né? Você consegue calcular a área de seção transversal de um cilindro com mais facilidade. Aqui, ó. E você consegue calcular o comprimento dele, sabe o material. Então você tem o ρ, que é do material, o L, que é o comprimento dele, e o S, que é a área. Você consegue saber a área dele, né? Já que é um cilindro aqui, você consegue pegar a área da base dele, que é um círculo. Beleza? E aí consegue calcular qual que é o valor da resistência desse resistor.